Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. E Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra nos apresenta no Evangelho a belíssima parábola conhecida do semeador, que sai a semear. Jesus habitualmente contava muitas parábolas no anúncio do Evangelho, para que as pessoas pudessem compreender por meio de comparações. As parábolas são comparações. Jesus utiliza elementos da vida cotidiana, da vida comum, para explicar os mistérios do reino dos céus. E ele esperava que as pessoas compreendessem, mas nesse caso, nós vemos Jesus conta a parábola para aquela multidão. Lembramos, Jesus está aqui na barca e a multidão está à margem do lago, uma grande multidão. E Jesus fala e espera que as pessoas compreendam, sobretudo os seus discípulos. Mas nesse caso, os próprios discípulos não compreendem. E Jesus mesmo dá o sentido da parábola. O semeador sai a semear e a semente cai em vários terrenos. A semente é a palavra de Deus, ele mesmo já nos explica. E essa semente, ela cai nesses vários terrenos. Aqui nós já temos uma imagem clara e uma mensagem de que a palavra de Deus, ela é ofertada a todos. Todos os terrenos recebem a palavra de Deus. E quais são esses terrenos? São as almas humanas. Esses 4 tipos de terrenos, né? À beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso e a terra boa são, né, os vários tipos de alma às quais a palavra é destinada e que recebem a própria palavra. E aí é interessante nós fazermos, né,
um exame de consciência e perceber como é que está a nossa alma diante da recepção da palavra de Deus. Pode ser que essa palavra venha até nós e a nossa alma seja como um terreno pedregoso, por exemplo, ou seja, um terreno espinhoso, ou seja, puramente à beira do caminho. Ou pode ser que a nossa alma esteja bem preparada, uma terra boa, e essa semente ela dê frutos realmente. Mas aqui é interessante observarmos o seguinte: as almas humanas, elas não são realidades, por assim dizer, definitivas. Uma alma humana sempre pode mudar. Quando nós identificamos a nossa alma com algum desses terrenos, a gente percebe que, momentaneamente, nós podemos ser algum deles. Mas nós podemos sempre mudar. E Deus sempre deseja que a nossa alma seja uma terra boa, porque a palavra de Deus deve germinar no coração de todos e deve dar frutos. É isso que Deus espera de todos. E Deus também tem paciência. O semeador, que é o próprio Cristo, não cansa de lançar a semente. E também, Jesus é o semeador, mas essa tarefa de semear a palavra, de lançar a palavra de Deus aos confins da terra, foi transmitida depois à própria igreja. É por isso que aqui no Evangelho nós temos essa imagem de Jesus na barca e a multidão que está à beira do mar. Porque a barca sempre foi o símbolo da igreja. A igreja é aquela que é responsável por transmitir essa boa palavra. E o mundo inteiro só essa multidão que ouve a palavra. Então, Deus sempre espera que essa palavra seja anunciada e fecunde nos corações. E nós precisamos realmente saber que o nosso coração precisa mudar. Os corações precisam estar cada vez mais disponíveis a receber a palavra de Deus. Mas Deus tem paciência, porque Ele sabe que existem corações que demoram a mudar. Existem corações resistentes à palavra. O nosso próprio coração pode estar nesse momento resistente à palavra de Deus, mas Deus tem esperança e paciência de que esse coração, às vezes endurecido, um coração que é um terreno pedregoso ou um terreno espinhoso, pode realmente mudar. Então, cabe a nós, cada vez mais, deixarmos esse terreno bem preparado. A própria palavra, a própria graça de Deus vai agindo assim. Lembremos que essa palavra sempre traz consigo uma graça. A palavra de Deus anunciada é a graça de Deus. E a graça, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, uma semente que é continuamente lançada, por exemplo, num terreno pedregoso, pode transformar aquele terreno pedregoso numa terra boa. Porque senão não faria sentido. Um semeador mesmo, que lança a semente no terreno pedregoso, sabe que está perdendo tempo. Mas Deus sabe que aquele terreno pedregoso, ele pode ser transformado numa terra boa. Então, peçamos a Deus que a graça dele, que é lançada aos nossos corações, que a palavra não seja em vão. E que nós, por nossa vez, sejamos também transmissores dessa mesma palavra. Como eu disse, Jesus é o semeador e depois ele lança essa missão para a própria igreja, para anunciar a palavra aos confins do universo. Todos nós devemos participar também. Essa é a missão evangelizadora da igreja. Os evangelizadores são, sobretudo, os pastores. Jesus, ele nomeia os seus apóstolos, porque são eles depois que irão semear a palavra. Antes de subir aos céus, nosso Senhor dá um mandato aos apóstolos: ide por todo o mundo, anunciai tudo o que eu vos ensinei. Mas isso também cabe a todos os cristãos, todos nós. Essa missão evangelizadora da igreja cabe a todos nós, cada um no seu estado, cada um na sua circunstância. Mas uma vez que nós deixamos a palavra fecundar o nosso coração, uma vez que essa palavra transforma as nossas almas, nós somos capazes também de transmitir essa própria palavra de Deus. E aí nós vemos que isso pode ser espalhado pelo mundo inteiro. Peçamos a Deus a graça de que a sua palavra jamais cesse de fecundar os corações, e que os corações possam ser realmente transformados, sobretudo os nossos, para que nós possamos dar bom fruto, 30, 60 ou 100 por um. A graça de Deus é eficaz. Depende da disponibilidade dos nossos corações. Jamais nos esqueçamos disso. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a preparar os nossos corações para que nós possamos acolher essa palavra. E acolher a boa semente. A palavra de Deus é sempre uma boa semente. E ela deve germinar e dar bons frutos. Mas é muito importante também nós percebermos e termos o discernimento
do tipo da palavra, do tipo de semente que é lançado nas nossas almas. Porque em outra parábola nós vamos ver que pode existir uma má semente, que é semeada pelo inimigo. Nós temos aquela parábola também bastante conhecida do joio e do trigo. Nosso Senhor lança sempre a boa semente, mas Satanás lança a semente, o fermento do mal. Precisamos então discernir dentro de nós qual é a verdadeira semente, qual é a semente boa que está sendo lançada. Por isso nós precisamos estar atentos à boa doutrina. Hoje, como é que essa palavra é lançada nos nossos corações? Como é que essa palavra é semeada? Como eu disse, por meio da evangelização da igreja, por meio da boa doutrina. Mas nós sabemos que é a boa semente somente se for a boa doutrina. Por isso, nós precisamos ficar fiéis e firmes e buscar aquilo que é o verdadeiro ensinamento da igreja. A doutrina clara, porque muitas coisas podem estar misturadas. Hoje, infelizmente, em muitos lugares não se ensina a doutrina clara, mesmo dentro da nossa Santa Igreja. Nós precisamos, então, ter o discernimento. Nós precisamos buscar qual é o verdadeiro ensinamento que vem de Deus. É aquilo que a igreja ensina, infalivelmente, no seu magistério. Aquilo que está no catecismo da Igreja Católica. Aquilo que está no ensinamento dos santos. Aquilo que está nos pronunciamentos oficiais da igreja. Então é isso que nós devemos ouvir e tomar cuidado, porque pode ser que nós sejamos enganados. Pode ser que esteja sendo semeado nos nossos corações uma semente que diz ser a semente que vem de Deus, mas é uma semente falsa. Por isso estejamos atentos, busquemos a boa semente. A boa semente, com toda certeza, vai fazer com que o nosso coração dê bons frutos. Mas para isso é preciso esse discernimento. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a discernirmos essa boa semente e que o nosso coração esteja bem preparado para que ele possa realmente dar os frutos que Deus deseja, que são os frutos de santidade, frutos de verdadeira caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.